Pessoal, dando seguimento ao tópico das licitações, acho que agora é bacana a gente tentar pegar uma visão geral do procedimento, né? Esse procedimento pelo qual vai ocorrer a licitação, ele depende da modalidade, por óbvio, tá? Então, nem sempre as mesmas etapas vão ser observadas em cada uma das modalidades. Eu vou trazer aqui o procedimento aplicável à modalidade de concorrência, que, como eu falei anteriormente, é a modalidade mais completa, mais complexa e por isso é a que mais preenche as sucessivas etapas. Tá? Porém, fica essa ressalva, então, que a depender de qual procedimento vai ser adotado, a gente pode ter ligeiras alterações. Todas essas alterações são especificadas na própria lei. Tá bem, pessoal? Mas vamos lá. A licitação ela começa com uma fase interna, ainda no âmbito da própria administração pública, uma forma que fica restrita à própria repartição, ao próprio órgão. O público ainda não toma conhecimento do que está sendo verificado. Enfim, é naquele momento em que o administrador começa a perceber a necessidade pública, começa a perceber a conveniência de se transferir a responsabilidade por executar aquela necessidade pública para um terceiro. Enfim, é num ambiente então da própria administração pública que se dá essa fase interna, tá? Chamada fase interna. Essa fase interna ou fase preparatória, ela é pautada por um caráter muito grande de discricionariedade administrativa. Nesse momento, o administrador tem praticamente liberdade total para agir, para escolher, para filtrar, para organizar, para deliberar sobre requisitos. Então, é uma fase pautada de uma forma muito marcante pela discricionariedade administrativa. Nesse momento, pessoal, da fase interna, é indicado o objeto dessa futura licitação. Como eu falei, começa pela análise de qual é a necessidade pública, então tem que se vincular um objeto que vai atender essa necessidade pública. É o produto X, é o serviço Y. Então, o primeiro ato dessa fase interna, após a indicação da necessidade, é se chegar a um objeto então, que vai representar a melhor forma de se atender, de se cumprir aquela necessidade anteriormente verificada. O segundo momento é por meio de uma análise de valor de mercado, né, valor médio de mercado, estimativa de mercado, realizar a chamada dotação orçamentária. Ou melhor, a orçamentação. Essa orçamentação, esse conceito de orçamentação inclui tanto a dotação orçamentária, que é garantir ali que seja separado o valor necessário para esse futuro contrato administrativo dentro da lei orçamentária anual, dentro do plano plurianual, enfim, aquelas leis, aquelas regras do direito financeiro, né? O orçamento público ele é enxuto, ele é pequeno para tantas as demandas, então precisa ter uma noção bem clara de planejamento, né? Então é nessa fase interna que vai separar, vou destinar tal valor, tantos recursos para essa futura compra. Tudo sempre de uma forma antecedente, né? Justamente para evitar a necessidade de alterar fontes de custeio. Mas também, dentro da fase de orçamentação, além da dotação orçamentária, entra essa questão então de se buscar orçamentos, ter uma estimativa média do valor de mercado. Tá? Nessa fase também é designada a comissão responsável pela licitação, então é formada normalmente por servidores, mas por vezes pode ser convocado alguém da sociedade civil organizada também. Nessa fase é realizada a elaboração das minutas, né? Que minutas tanto compreendidas a minuta do edital, que ainda não foi publicado, mas está em vias de ser disponibilizado para a população, quanto também das minutas dos contratos administrativos e de seus eventuais termos. Tá? Então, faz parte dessa fase preliminar a confecção de toda a documentação que posteriormente vai ser apresentada. Ainda nessa fase vai ocorrer a análise jurídica das minutas e vai ter o aceite, a ciência da advocacia pública responsável por representar aquele órgão licitante. Tá? Vamos pensar aqui, a AGU para uma licitação do INSS, a Procuradoria-Geral do município de Pelotas para uma licitação municipal aqui, né, da nossa prefeitura, a PGE para uma licitação a ser realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Tá bem, gente?
Basicamente, fase interna é essa, ela tem esse caráter discricionário e de planejamento para que depois as etapas sejam praticadas de uma forma sem surpresa, né? Uma forma coerente, uma forma segura, uma forma estável.